Fala galera, questãozinha de cartografia. Olha aí, tema cartografia sempre recorrente no Enem. Gente, essa questão está na competência de área 2, habilidade número 6, que a gente conseguir interpretar essa imagem. Aqui, a representação gráfica e cartográfica de fenômenos terrestres, cartografia no Enem. Gente, é o seguinte, tratamos de curvas de nível, tá bom? Curvas de nível no sistema isolinhas, né? Buscar igualar fenômenos nos mapas a partir do uso de linhas. Nesse caso, claramente, eu estou vendo um perfil de relevo. Então, eu estou vendo aqui relevo, eu estou falando de altitudes no relevo, então eu estou falando das isoípsas, perfeito? Ficar esperto com as curvas de nível nas provas. E o que eu quero que você entenda é que toda vez que você olhar uma imagem como essa, você já tem que não olhar mais essas linhas uma dentro das outras. Você tem que olhar e imaginar rapidamente um perfil topográfico. Todas essas alternativas estão mostrando perfis topográficos, perfeito? Então, esse perfil topográfico tem que ser encontrado a partir apenas da visualização dessa imagem. Tá, Mário, mas como é que eu vou fazer isso aí? Gente, já falei isso aí para vocês, nossos alunos que nos acompanham aqui no Colégio de Equação Certa já sabem, preste atenção. Sempre que eu analisar uma curva de nível dessa, eu quero que você observe primeiro a distância entre as linhas, ó, a distância entre as linhas. Perceba que se eu separar a partir desse pico aqui, ó, se eu separar as linhas da minha esquerda, tá bom? As linhas da minha esquerda, elas são próximas. E as linhas da minha direita, elas são mais afastadas. Na direita, eu tenho linhas mais afastadas. Então, claramente, eu já consigo entender. É só você pensar numa escada. Imagine uma escada. Tá aqui, ó. Eu vou passar aqui a página e vou voltar. Imagina eu ter aqui um território. Imagina eu ter aqui uma determinada sala, tá bom? E aqui em cima eu tenho uma espécie de primeiro andar. Então, eu quero iniciar uma escada a partir do ponto A e eu quero iniciar uma escada a partir do ponto B. Observe que a escada do ponto A, ela vai ser uma escada, ó, bem mais íngreme, tá vendo? Ó? Em que os degraus vão ser curtos. Mas uma escada a partir do ponto B, ó, eu consigo fazer degraus mais longos, tá vendo? Então, quando eu tenho as linhas afastadas, ó, quando eu tenho linhas afastadas, significa dizer que o terreno é mais suave. E quando eu tenho linhas mais próximas, significa dizer que o terreno é mais íngreme. Então, olhando essa imagem, eu já percebo que ela é uma área de elevação, porém assimétrica em suas vertentes. Uma vertente é mais íngreme e uma vertente é mais suave. Mário, e quantos morros eu tenho aqui? É muito fácil de verificar. Eu tenho apenas um círculo menor, tá certo? Observe que eu tenho esse círculo maior e eu tenho apenas um menor. Então, é como se eu estivesse indo para um alvo. Então, eu tenho só um pico. Ah, Mário, então claramente eu já posso eliminar a letra A, eu já posso eliminar essas duas e a letra E. Por que eu posso eliminar a letra E? Porque perceba que aqui é um topo plano. Ó. O topo plano ele é muito largo, é muito grande, é como se fosse uma chapada, né? E não é isso que eu estou conseguindo identificar aqui, beleza? Agora eu só preciso me orientar qual é a posição dessa curva de nível. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se eu pegar esse desenho, ó, o desenho basicamente ele é assim, tá bom? Vou fazer ele aqui bem simples, só para a gente entender. Ele basicamente ele é o seguinte, ele tem aqui, ó, deixa eu ver quantas linhas ele tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tracejar aqui essas linhas, ó, você vai descer aqui essas linhas, e aí você vai observar qual é o perfil médio, tá bom, desse perfil topográfico. Qual é o desenho basicamente dele. Pronto, tá aqui.
E aí, ó, deixa eu fazer aqui o gráficozinho rapidinho. Tá certo? E bora marcar aqui os pontos, ó. Aqui nas altitudes, ele tem 100, 200, então é de 100 em 100, né? Então a gente vai marcando aqui, ó. 100, 200, 300, 400. E aí eu só vou marcar. O ponto mais externo, ele seria de quanto? No caso é 0, né? Perdão. Então, ó, o ponto mais externo é 0. Aí o outro ponto é 100. O outro ponto é 200. O outro ponto é 300. E o último ponto é 400. Pronto. Agora eu vou traçar o desenho. O desenho é esse aqui, ó. O desenho é esse aqui, ó. Perfeito? Então, essa é a forma de relevo que eu tenho encontrada nesse desenho, nessa curva de nível. Então, ó, eu tenho que encontrar uma forma de relevo assim, ó. Que ela seja mais elevada para o meu lado esquerdo e para o lado direito mais baixa. Então, ó, na hora que eu retorno aqui para a questão, a única que tem esse desenho é a letra C. Mário, e a letra B? Como é que seria a letra B? A letra B seria o contrário. Ó. A letra B, no caso a letra B aqui, ela seria assim, ó. O desenho da letra B seria ao contrário. Ele seria dessa forma. As linhas estariam mais próximas do lado direito, entendeu? Na letra D, como é que seria a letra D? A letra D seria assim, ó. A letra D seria da seguinte forma. Ele é um morro de vertentes semelhantes. Então, ó, seria um alvozinho convencional. Beleza? Você marca aí letra C. Valeu, galera!